Boa noite, queridos, queridas, graça e paz do Senhor. Mais um dia nós estamos aí, que Deus tem nos dado a alegria de podermos estar vivos, podemos estar aqui na presença dEle. E hoje nós vamos falar sobre o caminho para o sucesso. Você é uma pessoa que tem procurado sucesso na sua vida, todos nós procuramos sucesso na nossa vida, não é verdade? Todos nós queremos o sucesso. Ninguém chega a um ponto na vida e fala assim, bem, eu não quero ser bem sucedido mais nada, eu quero fracassar. E hoje nós vamos trazer alguns ensinamentos de acordo com a palavra de Deus, que vão nos ensinar a termos um caminho de sucesso. Mas eu não vou falar somente sobre o sucesso na área financeira. Eu quero falar em todas as áreas da nossa vida, mas focar principalmente no nosso lado emocional e no nosso lado espiritual. Afinal de contas, nós somos pessoas, que somos corpo, alma e espírito. Temos que aprender isso todos os dias na nossa vida. Nós não podemos cuidar somente da nossa parte material e esquecer a parte espiritual e a parte emocional. E também nós não podemos cuidar somente do espiritual e esquecer as outras partes. Nós somos uma pessoa por completo. Já quero agradecer a todos que estão participando aí com a gente, a Valéria, a Fernanda, minha esposa, Fernanda do Kaique, o Kaique já estão aí com a gente, o Alexandre, Nádia, Deus abençoe a vida de vocês, Nelma, acabou de entrar aí com a gente. Então nós vamos falar nessa noite sobre o caminho para o sucesso. Primeiro a gente tem que procurar entender o que é sucesso. Num país capitalista como o nosso, o sucesso talvez esteja muito ligado, muito entrelaçado ao sucesso financeiro, a ter bens, a ter posse, Mas nós temos que entender que às vezes o que é sucesso para uma pessoa não é para outra. E às vezes o que vai ser o sucesso de uma pessoa pode ser o que leve ela ao fracasso na sua vida. Às vezes o sucesso financeiro é o que vai levar ao fracasso familiar. Às vezes o sucesso financeiro é o que vai levar ao fracasso emocional, o fracasso espiritual e muitas vezes até o fracasso da sua saúde. Então nós temos que comparar bem e entender bem o que é sucesso na nossa vida. Tá bom? Cris está aí com a gente também, Rodriguinho, a Murielle, Deus abençoe a vida de vocês, a Adriana já entrou aí também, Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos parar um pouquinho e analisar o que é o sucesso. Sucesso não é somente nós termos dinheiro, nós estamos com todas as nossas contas pagas, pensando emocionalmente. Sucesso não é só você ter uma saúde, ter uma boa família. Sucesso é você se sentir bem emocionalmente e, acima de tudo, sucesso é você estar bem com o nosso Deus, que é o mais importante e o principal na nossa vida. Não adianta nada nós termos sucesso em todas as outras áreas da nossa vida e nós esquecermos a parte espiritual. Jesus, certa vez, contando uma parábola de um certo fazendeiro, ele diz que aquele fazendeiro naquele ano teve um sucesso muito grande na colheita dele. E aí ele construiu silos e silos para armazenar tudo aquilo que ele tinha. E ele parou, sentou, começou a observar tudo que tinha ganho, o sucesso que ele teve financeiramente. E ele falou assim, agora eu vou comer, eu vou aproveitar a vida, porque eu já não tenho, vamos dizer assim, aonde mais gastar o meu dinheiro. E aí Jesus, nessa parábola, fala assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que vai acontecer com tudo que você tem, com tudo que você fez? Então é tempo de nós pararmos para pensarmos nisso também, nesse sucesso. Às vezes nós queremos tanto um sucesso financeiro, queremos ser pessoas tão bem-sucedidas, não há nada de errado nisso. O errado está quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida e não o reino de Deus e não as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Maria, a Rosário está aí com a gente, a paz do Senhor, a Lívia, minha querida Lívia, saudade de você, a Maurília está aí com a gente também, Deus abençoe a vida de vocês. Então, queridos, nós temos que pensar o que é o sucesso para a nossa vida. De repente, para uma pessoa muito rica, o sucesso vai ser comprar um iate de milhões e milhões de dólares. Mas, às vezes, para uma pessoa que tem uma condição mais humilde, o sucesso para ela vai ser conseguir comprar uma bicicleta para que ela consiga se locomover e chegar menos cansada no seu local de trabalho. Então, nós temos que comparar o que é o sucesso na nossa vida. Mas o que eu quero dizer nessa noite é o que nós vamos centrar a nossa palavra e vamos trazer o direcionamento na nossa palavra, é que para nós termos sucesso, nós temos que aprender a nos adaptar às circunstâncias que a vida propõe para nós vivermos. Nós temos que aprender a nos adaptar.
Não adianta nada nós ficarmos chorando, como dizem o ditado, leite derramado. Não adianta nada nós ficarmos reclamando da vida, se nós não nos adaptarmos às circunstâncias que a vida propõe para a gente mesmo, né? Circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia. Nós às vezes, queridos, nós vamos na nossa vida, no nosso período de vida, quer seja ele um pouco mais curto, um pouco mais longo, quer vivemos um pouco menos ou vivamos um pouco mais, nós vamos passar altos e baixos. Nós vamos passar dias maravilhosos, mas vamos passar dias tempestuosos. Nós vamos passar dias muito alegres, mas vamos passar também dias muito tristes. E nós temos que aprender a nos adaptar a tudo isso que nós passamos na vida. Saiba que o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Talvez você esteja falando, mas eu não consigo me adaptar quando eu não estou bem, eu não consigo me adaptar a essa situação que eu estou vivendo na minha vida. Uma coisa é se adaptar, outra coisa é se conformar. Nós não estamos falando em nos conformar, nós estamos falando em aceitar aquela situação, nos adaptarmos àquela situação até o momento de darmos a volta por cima daquela situação. Volto a repetir, uma coisa é se adaptar, outra coisa é se conformar. Nós vamos explanar melhor isso que eu estou dizendo aqui, dando essa introdução para vocês, para a gente entender melhor esse caminho para o sucesso. Eu já digo que o caminho para o sucesso é nós aprendermos a nos adaptarmos a toda e qualquer situação que somos levados na vida. Olha só o que eu e você estamos passando nesses últimos 4 meses, esse momento de pandemia. Nós não tivemos que nos adaptar? Nós não tivemos que mudar totalmente o nosso estilo de vida. Eu mesmo nunca tinha feito uma live, estou há 4 meses sendo expert em fazer live, já estou quase tirando aí um doutorado em fazer live, isso fazendo 2 vezes por semana. Eu nunca tinha feito isso, então nós temos que nos adaptar ainda a isso. Adiantava nós ficarmos falando, mas a igreja agora está fechada, como que eu vou me comunicar com os irmãos, como que eu vou trazer uma mensagem para o coração das pessoas que nos amam, das pessoas que são da nossa igreja, como que nós vamos fazer? Nós temos que nos adaptar. Não significa que nós vamos nos conformar e ficar nessa situação para sempre. Mas nós temos que nos adaptar. O Alexandre está colocando para mim aqui 24 lives já. Jesus, nem eu sabia disso, Alexandre. 24 lives já que nós fizemos. E aí, já dá para tirar um doutorado já, hein? Acho que já dá para fazer, pelo menos um mestrado já dá para fazer. Tá? Então nós temos que nos adaptar a essas situações que acontecem na nossa vida, que nos pegam de surpresa na grande maioria das vezes. Eu quero trazer um texto de Filipenses capítulo 4. Paulo ele nos traz um ensinamento muito grande quando ele está escrevendo a igreja que estava em Filipe. No capítulo 4, versículo 10, Paulo ele fala sobre essa questão de se adaptar a toda e qualquer circunstância da vida. E aí, capítulo 4, versículo 10, eu vou ler com vocês. Se você tiver a tua Bíblia, você pode pegar para acompanhar junto com a gente. Se não tiver, não tem problema. Nós vamos ler aqui Filipenses, capítulo 4, versículo de número 10. Quero agradecer as palavras de carinho aí da Adriana Laranja, falando que tem feito toda a diferença na vida dela. Glória a Deus. A intenção nossa nessas lives é justamente isso, é trazer uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, dizer que todos nós estamos nessa mesma situação, estamos nesse mesmo barco, estamos remando aí muitas vezes contra a maré, mas temos a certeza que Deus nos trará a vitória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo falando, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está falando. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele termina esse trecho dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Rafaela, Deus abençoe a sua vida. Alice, que saudade de vocês. Leandro, meu grande irmãozão. Bia está aí com a gente também. Então, o que Paulo está falando? Ele tinha essa capacidade de se adaptar às circunstâncias que vinham contra ele e circunstâncias que eram contrárias sempre à vida dele. O que ele está dizendo aqui, ele está agradecendo a igreja que ficava na cidade de Filipos
pela oferta que tinham mandado para ele. Essa oferta tinha chegado às mãos dele, e ele escreve uma carta, né, dando direcionamento à igreja e fazendo, nessa parte final da carta, esse agradecimento por aquela oferta, por aquele dinheiro que tinham mandado para ele. Mas ele fala o seguinte: olha, obrigado pelo que vocês mandaram para mim, né? Não só uma vez, mas várias vezes vocês mandaram para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sei viver em todas as circunstâncias. Paulo estava falando, eu já passei por várias circunstâncias, eu aprendi a viver contente, que é o melhor. Não é viver de uma forma reclamando, não é viver de uma forma resmungando, não é viver de uma forma dizendo: ah, meu Deus, o mundo acabou, agora aconteceu a situação comigo, aconteceu aquela situação comigo, eu estou passando por isso. Ele falou: olha, eu sei viver na pobreza, eu sei viver contente na riqueza, eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado. O que Paulo está falando? Justamente o que é a palavra da nossa noite. Para nós termos o caminho do sucesso, para nós atingirmos o sucesso na nossa vida material, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, nós temos que ter essa capacidade de nos adaptar às circunstâncias que a vida nos apresenta. Quantos problemas, quantas dificuldades nós passamos. E o que eu quero dizer é que, ao invés de nós ficarmos reclamando da situação, nós temos que parar e pensar: o que eu vou fazer nessa situação? Como eu posso melhorar? Como eu posso sair dessa situação? Se eu não tenho condições de sair dessa situação agora, como que eu vou me adaptar a ela e dar a volta por cima dessa situação? Não é se conformar com aquela situação, não, muito pelo contrário, mas não é também reclamar daquela situação que está passando. É dizer: bem, se isso está acontecendo na minha vida, eu não vou ficar parado. Eu vou ser uma pessoa que vou olhar a situação, vou analisar o que eu estou passando, vou tentar ter um direcionamento, ainda que esse direcionamento seja um pouco mais tardio, ainda que esse direcionamento seja necessário esfriar a cabeça, seja necessário acalmar o meu coração, seja necessário tranquilizar o meu espírito através da oração, para que eu tenha o direcionamento de Deus do que eu irei fazer na minha vida daqui para frente. Então nós temos que ter essa capacidade, e o ser humano tem essa capacidade de adaptar-se. Olha só, tem vários animais que vivem somente em algumas situações, em alguns locais da terra, né? Tem animais que só vivem nos locais ali onde passam os trópicos, tem animais que só vivem no local do frio, tem animais que só vivem no local do calor. O ser humano, se nós olharmos como um animal, né? Entenda o que eu estou falando. Se nós entendermos assim, o ser humano é o único ser que teve a capacidade de se adaptar em toda e qualquer situação de intempérie do tempo, do clima no planeta Terra. Por isso nós controlamos, nós dominamos o planeta Terra. Existem povos que vivem no deserto, os beduínos vivem no deserto e conseguem viver e serem prósperos nesse deserto, porque se acostumaram com aquela situação e trouxeram aquela situação que era contrária à vida deles, que era o deserto, fazer com que aquela situação trabalhasse a favor da vida deles. Por outro lado, existem povos que vivem no Alasca, que é um dos lugares mais frios da Terra, e conseguem viver nessa situação. Ou seja, o ser humano ele tem essa capacidade dentro de si de se adaptar às situações que são impostas na vida dele. E quando nós passamos por um problema, por uma dificuldade, queridos, saiba que dentro de você tem essa capacidade de se adaptar. Paulo estava falando justamente isso. Paulo estava falando: olha, eu já tive momentos de riqueza na minha vida, já tive momentos de pobreza, de passar fome, já tive momentos de estar quase morto. Eu sei viver em todas as áreas da minha vida, em toda e qualquer circunstância, eu sei me adaptar. Por quê? Porque ele tinha somente essa capacidade? Não, mas ele fala: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava falando: olha, a força que eu tenho não vem de mim, a força vem de Deus em mim. Paulo sabia que nos momentos de maiores dificuldades da vida dele, ele tinha um Deus a quem ele podia recorrer. Ele tinha um Deus a quem ele podia ir até esse Deus, e esse Deus iria ajudar a ele a passar por toda e qualquer dificuldade que estivesse na vida dele. Não à toa Paulo fez 3 viagens missionárias. Não à toa Paulo foi o maior evangelista do tempo pós Jesus. Não à toa Paulo escreveu a maioria das cartas que estão no Novo Testamento, porque ele teve a capacidade e teve a coragem de se adaptar às circunstâncias da vida. O grande problema nosso, queridos e queridos, é que muitas vezes nós ficamos reclamando das situações e não tomamos uma decisão do que fazer.
Não adianta nós ficarmos reclamando do frio e não pegarmos uma roupa e tentar colocar por cima quando nós temos aquela roupa. Não adianta nós reclamarmos do calor se nós não fizermos alguma situação que venha trazer uma sombra e um frescor para a nossa vida. Isso não vai tirar ou o frio ou o calor da nossa vida. E com relação aos nossos problemas, a mesma coisa. Não adianta nós ficarmos choramingando se perdermos o emprego, não adianta ficar choramingando se estamos doentes, não adianta ficar choramingando se nós estamos numa situação que aos nossos olhos é uma situação que não tem como nós sairmos mais daquela situação. E o que nós temos que fazer é colocar a cabeça no lugar e falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já passou por alguma situação de conflito assim na sua vida? Você já passou por alguma situação em que você teve ou que se adaptar àquela situação, ou aceitar aquela situação e deixar aquilo tomar conta da sua vida? Eu quero dizer que nós temos que ter essa capacidade de passar por cima dessas situações, queridos. De passar por cima dessas situações. Então, se nós queremos trilhar o caminho do sucesso, o caminho do sucesso não é um caminho reto em direção a uma só coisa. O caminho do sucesso muitas vezes é um caminho tortuoso, muitas vezes é um caminho que coloca uma curva muito fechada na nossa vida e a gente está indo numa velocidade muito alta e a gente tem que meter o pé no freio e segurar para a gente conseguir fazer aquela curva. O caminho do sucesso às vezes não é um caminho plano, todo asfaltado, né? Bom para se andar. Às vezes o caminho do sucesso vão ter subidas, vão ter descidas, vão ter riachos para passar. E eu sei muito bem disso porque eu trabalho com topografia e a minha vida é muito disso, né? Às vezes a gente está medindo uma fazenda e a gente pergunta assim para a pessoa da fazenda que está acompanhando a gente, fala assim: ó, onde que passa a divisa da fazenda? Aí o cara fala: olha, tá vendo aquele morro lá? Eu falei: tô vendo aquele ali. Ele: pois é, tem 2 morros atrás dele, a gente tem que chegar lá, e para chegar lá a gente vai ter que descer, vai ter que passar por riacho, vai ter que subir, vai ter que passar por despenhadeiro, e é o caminho que nós temos que fazer, não tem por onde. Não adianta, eu sei que tem hora que às vezes o cansaço é tão grande que eu falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou mudar de profissão, vou tentar, mas é o que eu sei fazer, o que eu estudei para fazer, o que eu gosto de fazer, e é o que eu acredito que Deus tenha me chamado para fazer, tem me dado direcionamento para fazer na minha vida como profissional. Então, queridos, às vezes o caminho do sucesso a gente acha que é um caminho muito fácil e não é. O caminho do sucesso é um caminho que vai te preparar para a vida, porque quando você chegar lá na frente, quando você tiver o sucesso daquilo que você estava pretendendo, você vai poder olhar para trás e falar: poxa, valeu a pena. Eu lutei, eu passei por dificuldade, eu caí, eu me levantei, teve um momento que eu pensei em desistir, talvez eu tenha até tentado voltar um pouco na minha caminhada, mas eu persisti e eu estou aqui. Eu me adaptei a essas circunstâncias e eu consegui vencer essas circunstâncias. Paulo estava falando justamente isso para eles. Parece que quando Paulo está fazendo esse agradecimento, quando a gente lê pela primeira vez, parece um pouco grosseiro da parte de Paulo, né? Afinal de contas, Paulo está recebendo uma oferta de uma igreja que manda para ele com todo carinho, com todo amor, com todo carinho, e ele agradece e ele fala: poxa, mas eu sei viver em todas essas áreas da minha vida. Eu sei passar por momentos de dificuldades, eu sei passar por tudo isso. E por que Paulo soube viver e soube se adaptar para ter o sucesso na vida dele? Vou voltar a repetir, às vezes o sucesso, nós temos um entendimento contrário do que é o sucesso. Paulo, ele teve muito sucesso na vida dele, ele mesmo falou isso, quando ele já estava terminando a vida dele, quando ele já tinha apelado aos tribunais, tinha apelado para César, quando ele sabia mais que ele não seria solto, quando ele foi preso, ele ainda tinha esperança de ser solto. Nas suas cartas ele fala isso: olha, brevemente eu vou ver vocês, mas chegou uma hora que ele falou: bem, não tem mais como eu ser solto da minha prisão, apesar de ser uma prisão domiciliar, eu vou ser condenado, e eu vou ser condenado à morte, eu vou ser morto, não tem mais o que eu fazer. Sabe o que Paulo fala? Ele fala: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé e agora eu estou terminando a minha carreira. Sabe o que ele está falando? Eu fui uma pessoa de sucesso. Paulo teve posses? Não. Paulo teve bens? Não. A profissão de Paulo era fazer tendas. Era o que nós chamamos hoje de ser um capoteiro.
Não que seja uma profissão desmerecida, como não era também na época. Na antiguidade, as pessoas sábias eram consideradas não somente aqueles que estudavam, não somente aqueles que tinham o entendimento da letra, que eram poucas pessoas, mas as pessoas que tinham uma arte manual, um trabalho manual, eram consideradas pelos povos daquela época, da antiguidade, como pessoas sábias. Então Paulo está falando isso, olha, eu tive sucesso na minha vida. Por quê? Porque eu consegui guardar a minha fé, eu completei a minha carreira, agora o que me resta é só receber a coroa da vida. Então ele foi um homem de sucesso. Ele foi um homem de sucesso. Talvez se nós olhássemos hoje com um olhar capitalista para a vida de Jesus, Jesus não teria sido uma pessoa de sucesso. Se nós olhássemos para a vida de Jesus hoje, com esse olhar que nós temos do capitalismo selvagem, de só querer ter e não ser alguma coisa, Jesus não foi uma vida de sucesso. Eu não teria sido. Eu sei que talvez você já tenha ouvido pessoas falar que Jesus quando foi para Cafarnaum, foi morar numa casa na beira de um lago, queridos. Jesus não tinha casa própria. Jesus não tinha dinheiro. E eu te provo isso através da Bíblia. Jesus, quando alguns discípulos queriam seguir ele, fala assim, olha, os pássaros têm seu ninho, as raposas têm seus covis para dormir, mas o Filho do Homem, ele está falando, Jesus, não tenho aonde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo? Eu não tenho uma casa para me morar. Então, se você quer me seguir, você vai ter que ter uma vida dessa. Quando ele envia os discípulos dele, ele fala, não se preocupe com capa, com roupa, com dinheiro, não se preocupe disso, porque Deus vai suprir as necessidades de vocês. Certa vez Pedro chega para ele e fala assim, Senhor, nós temos que pagar um imposto, que era o imposto do templo. Não era o imposto devido ao Império Romano, era o imposto que os próprios judeus cobravam dos judeus para a manutenção do templo na época. E aí ele fala o seguinte, olha, os filhos lá dos sacerdotes têm que pagar? Não, ele dá uma questionada nisso, mas ele fala, bem, eu tenho que pagar. Mas ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, eu não tenho dinheiro. Você tem para pagar por mim e por você? E eram 2 denários, se não me falham a memória. Era uma quantia bem pequena. E aí ele fala não. Jesus fala assim, então vamos pedir a Deus que faça um milagre. Vai lá pescar, Pedro. E aí quando Pedro pesca, ele abre o peixe, tinha 2 moedas. Uma para pagar o imposto por Pedro e uma para pagar o imposto por Jesus. Então Jesus, queridos, não foi um homem de bens, de posse. Ele foi um homem que ele teve um sucesso material, sabe quando? Ensinando as pessoas o caminho da salvação. Esse foi o sucesso material dele. Era alimentando as pessoas através do milagre. Era tirando as pessoas do pecado. Era trazendo cura para a vida das pessoas. Ele teve um sucesso emocional porque ele soube se controlar nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele pendurado na cruz, depois de ter passado a noite toda apanhando, depois de ter sofrido a noite toda, depois de ter carregado uma parte da cruz pesada pelas costas, apanhando na via cruz que nós chamamos, depois de ser pregado naquela cruz, ele ainda tem o cuidado de falar com a mãe dele, de pedir para que João Batista cuidasse da mãe dele, ele ainda tem cuidado de virar para Deus numa oração e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que controle emocional que Jesus teve. Quem, queridos, dentre nós que estamos aqui, teria um controle desse? No momento da morte, num outro versículo fala, num outro livro, no outro evangelho vai dizer que 2 pessoas pregadas naquela cruz junto com ele, ele ainda teve o cuidado de trazer salvação para aquele ladrão, para aquele malfeitor que queria salvação naquele momento. Então ele teve esse controle emocional. Se falarmos do sucesso espiritual, queridos, não tem nem como a gente falar. Eu não teria palavras para descrever o sucesso espiritual de Jesus. Quando ele faz o relatório dele, lá no final do Evangelho de João, quando ele faz o relatório dele para Deus, ele está falando, Pai, olha só, eu vou para junto de ti, mas eu te peço que o Senhor guarde os meus aqui. Todos aqueles que o Senhor me deu, eu guardei, a não ser o filho da perdição, que seria Judas, mas todos os outros eu guardei, eu protegi, eu ensinei o caminho da vida, todos eles vão continuar a minha missão aqui na terra. O que Jesus está falando? Eu cumpri o papel para o qual eu fui designado pelo Senhor. Foi o sucesso espiritual da vida de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus teve que se adaptar a essa terra, a tudo aquilo que ele passou. Jesus era o próprio Deus encarnado. O Evangelho de João começa falando, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós. Então Jesus ele teve que deixar a glória dele no céu e viver aqui na terra como seres humanos, como eu e você. E para isso, ele teve que se adaptar a toda e qualquer circunstância que foi colocada na vida dele, a todas as pressões que as pessoas colocavam sobre a vida de Jesus, a todos os questionamentos, a todas as dúvidas, a todas as ridicularizações que ele passou. Ele teve que se adaptar a isso. Ele teve que se adaptar a isso. E ele disse, como eu preguei no domingo, como eu falei aqui no domingo, na nossa live de domingo, ele disse, olha, vocês têm que ter um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu me adaptei e eu consegui vencer. Então, meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. A situação que você está passando na sua vida, você tem que se adaptar a essa situação e vencer essa situação. Às vezes não adianta a gente brigar contra a situação. Às vezes é necessário nós aceitarmos momentaneamente aquela situação e depois darmos a volta por cima daquela situação. Não adianta muitas vezes a gente tentar remar contra a maré. Nós temos que deixar a maré nos levar para depois nós sairmos daquele momento de tempestade. Então, às vezes nós não conseguimos nos adaptar justamente por isso. Porque a gente está brigando contra uma situação que eu tenho que me adaptar. E muitas situações que nós passamos, querendo nós ou não, são situações que vão nos fortalecer. Vão fortalecer o nosso emocional, vão fortalecer o nosso espírito diante do Senhor, né? Afinal de contas, os momentos de maiores dificuldades são os momentos que nós mais buscamos a Deus, não é verdade? Os momentos de maiores dificuldades são os momentos que nós mais nos entregamos a Deus e mais deixamos Deus falar ao nosso coração, porque Deus está sempre falando no nosso coração. Nós que às vezes não queremos ouvir ou tampamos os nossos ouvidos para não ouvir aquilo que Deus está falando no nosso coração. E aí Paulo, ele está falando justamente isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo momento de pobreza? Posso, porque é Deus que vai estar me fortalecendo. Eu posso passar pelo momento de abundância? Posso, porque é Deus que vai estar me fortalecendo. Eu posso passar pelo momento de tristeza? Posso, porque é Deus que vai estar me fortalecendo. Nós temos que aprender justamente isso. Temos que aprender justamente isso, a valorizar os momentos e as situações que nós passamos na nossa vida. Aprenda bem, e talvez não fosse nem necessário falar isso, mas a nossa vida é feita de altos e baixos. A nossa vida é feita de altos e baixos. Tem certos momentos que nós estamos mais altos, certos momentos que nós estamos mais baixos. Certos momentos que nós acordamos e nos achamos os maiores vencedores do mundo, né? Nada pode nos derrubar, nada pode me tirar da presença de Deus. E às vezes por um problema que acontece, um segundo que passa, nós perdemos a bênção de Deus, nós saímos da graça de Deus, porque nós somos derrubados pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pela nossa consciência e pelo nosso lado emocional. Se nós não vencermos o nosso lado emocional, se nós não sermos vitoriosos e vencedores do nosso lado emocional, queridos, nós vamos ser pessoas constantemente derrotadas. Volto a repetir aqui e usar como exemplo que nós temos que usar sempre na nossa vida o próprio Jesus. Ele sabia se adaptar a toda e qualquer situação. Situações financeiras, eles estavam com pessoas que eram ricas, que eram discípulos dele, né? Lembra quando Jesus morreu? Foi uma pessoa rica que foi até o governador pedir o corpo de Jesus e falou, olha, eu quero enterrar ele num túmulo que eu tenho comprado. E naquela época ter um túmulo comprado numa rocha era algo muito caro, queridos. Então era um discípulo de Jesus, mas ele sabia viver com pessoas muito pobres também, que não tinham com que se alimentar, que ele tinha que multiplicar pão e peixe para dar para aquelas pessoas. E ele tratava todas essas pessoas iguais. Ele sabia lidar com as pessoas que naquela época não tinham acesso à leitura, não tinham acesso à escrita, mas sabia conversar também com Nicodemos, que era um doutor da lei. Nicodemos, quando chega para ele, fala assim, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Ele fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos começa a debochar de Jesus, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe. E fala, Nicodemos, você é doutor da lei. E você está me fazendo essas perguntas? Eu sei, você precisa começar tudo de novo na tua vida. Reaprender tudo de novo. Quantos recomeços nós temos que ter na nossa vida, não é verdade? Quantas vezes eu e você que está aqui nos assistindo já recomeçamos na nossa vida? Quantas vezes nós falamos, não, agora eu vou decolar, agora eu vou para o sucesso, agora vai, e de repente nós caímos e temos que começar tudo de novo. Mas saiba de uma coisa, Deus é contigo e você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. Aprenda também, meu querido, minha querida, a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem te dado.
Aprenda a valorizar as pequenas coisas que você já alcançou. Às vezes nós não damos valor às pequenas coisas da nossa vida e aí queremos coisas grandes demais para a nossa vida. Mas Jesus, quando ele fala, quando ele conta uma parábola, lá em Mateus capítulo 25, se não me falha a memória, ele vai falar a parábola dos talentos. No final da parábola ele vai dizer assim: você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. O que essa parábola está falando? Está falando sobre administração. Ele conta uma parábola que um cara muito rico, ele sai da cidade dele e ele deixa algumas posses para que sejam administradas, ele deixa dinheiro para que seja administrado por seus empregados. Para um empregado ele dá 5 talentos, para outro empregado ele dá 2 talentos e para outro empregado ele dá 1 talento. E o texto fala que tudo conforme a sua capacidade. O patrão sabia a capacidade de cada empregado. E aí o texto fala que o que ganhou 5 talentos negociou, ganhou mais 5, o que ganhou 2 negociou, ganhou mais 2, mas o que ganhou 1 enterrou e ficou com medo. Não quis fazer nada. Talvez não fosse nem medo. Talvez fosse inveja do que ganhou 5. Talvez fosse ciúme do que ganhou 2. Talvez tivesse ficado com raiva do patrão dele. Fala, poxa, mas eu ganhei um só, eu merecia ganhar 5 talentos também. Eu merecia ganhar 2 talentos, eu ganhei um só. Às vezes, queridos, Deus está nos dando coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas é porque Ele conhece a nossa capacidade. Ele sabe que se Ele está nos dando 1, nós vamos ter capacidade para administrar 1. Ele sabe se Ele está nos dando 2 ou nos dando 5, é porque nós vamos ter capacidade para administrar aquilo. Mas mesmo assim Ele coloca na nossa mão para que possamos fazer. E aí diz o texto, aquela parábola, Jesus contando que quando o seu Senhor volta, Ele pede conta daquele dinheiro que Ele deu. E aí o que tinha 5 apresentou 10, o que tinha 2 apresentou 4, o que tinha 1 apresentou o mesmo 1, falando, eu fiquei com medo, eu enterrei. E aí Ele traz uma palavra muito dura para aquela pessoa. Para os que tinham pouco, Ele disse, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mas você que não foi fiel no pouco, você vai continuar tendo pouco. Às vezes nós não valorizamos o pouco que aos nossos olhos parece ser pouco. Nós não valorizamos o pouco que nós temos. Eu não estou dizendo que nós não devemos sonhar alto. Eu estou dizendo que para nós alcançarmos lugares altos, nós temos que subir degrau por degrau na nossa vida. Não adianta a gente querer correr porque estamos vendo pessoas com 5 ou com 2 e nós só estamos com 1 e queremos ficar desesperados para isso. Nós temos que aprender a administrar o pouco que nós temos, queridos. Não adianta ficar reclamando que o salário está pouco, não adianta ficar reclamando que está ganhando pouco, que está tudo muito caro, que é muito imposto, que é isso, que é aquilo. Se nós não soubermos administrar o pouco, nós nunca vamos chegar no muito. Nós nunca vamos chegar no muito. Se nós não soubermos administrar o salário que aos nossos olhos podem ser pouco, nós nunca vamos chegar a ganhar mais. Os grandes empresários, as grandes pessoas que são donos de grandes fortunas, com raras exceções, são pessoas que começaram do pouco, valorizando cada centavo que ganhava. Cada centavo que ganhava. E o inverso disso também é verdadeiro. Pessoas que receberam grandes fortunas e hoje não têm nada, porque não souberam valorizar, né? Não deram o sangue, como nós dizemos, não deram o suor por aquilo que tiveram. Sabe aquela história de que tiveram avós muito ricos, pais remediados e filhos pobres? Isso acontece muito, porque não souberam valorizar aquilo que tinham. Paulo estava falando, olha, eu sei valorizar, eu sei me adaptar a toda e qualquer circunstância na minha vida. Eu sei me adaptar quando eu estou com pouco dinheiro, eu sei me adaptar quando eu estou bem financeiramente, eu sei me adaptar quando eu estou passando por problemas emocionais, eu sei me adaptar a tudo isso. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu querido, minha querida, minha palavra nessa noite para você é justamente essa. Se você quer trilhar o caminho do sucesso, aprenda a se adaptar às situações que a vida lhe oferece. Aprenda a lhe adaptar. Né? Aprenda com aqueles ditados que tem, que se estão te tacando pedra, não revide com pedra, pega essas pedras para calçar o teu caminho até a vitória, até o sucesso. Né? Se estão te tacando limão, é o mesmo ditado que se fala sempre, aprenda a pegar do limão e fazer uma limonada. O grande problema é que nós sabemos isso muito bem na teoria, mas muitas vezes nós não colocamos em prática. Mas quando nós começamos a colocar em prática, eu vou começar a colocar em prática todas as críticas que estão fazendo a mim, eu vou começar a não ouvir mais essas críticas, vou começar a trabalhar a minha vida, vou começar a trabalhar o meu emocional, vou começar a trabalhar o meu espírito para que eu possa me fortalecer. Se você quer ter sucesso na sua vida material, trabalhe. Valorize o pouco que você está tendo hoje.
Guarde sempre um pouco. Aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Se você quer ter sucesso na sua vida emocional, não fique olhando para as críticas, não fique olhando para os defeitos que apontam. O ser humano ele tem essa tendência, né? Ele consegue mais derrubar as pessoas do que levantar. É muito mais fácil criticar do que valorizar. É muito mais fácil apontar o erro do que apontar as virtudes, as coisas boas da vida da pessoa. Não é assim? A maioria das pessoas, você fala assim, olha, aponta um erro lá do pastor Cristiano e vão me tacar 200 pedras. Vão falar 200 problemas que eu tenho, 200 defeitos que eu tenho. Mas talvez alguns falarem assim, mas agora fale uma coisa boa dele. Às vezes as pessoas vão gaguejar, não vão saber o que colocar, porque o ser humano tem muito disso. Então, meu querido, minha querida, comece a focar a sua vida, o seu lado emocional, comece a crescer emocionalmente, comece a trabalhar a sua vida emocionalmente, se valorizando. Não permita com que as pessoas te desvalorizem, não permita com que as pessoas digam que você não é nada, que você não vai conseguir, que você nunca teve capacidade. Não permita que esses pensamentos tomem conta da sua cabeça. A palavra do Senhor fala que se nós caímos, nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor nos levanta pela mão. Quantas vezes eu e você tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos, e às vezes pela 10ª, 100ª ou 1000ª vez nós vamos conseguir. O importante é nós continuarmos tentando enquanto tivermos o direcionamento de Deus para aquilo na nossa vida. Aprenda a valorizar o teu emocional, a fortalecer o teu emocional. Hoje nós estamos cheios de pessoas que estão com o emocional totalmente destruídos. Não só por causa do isolamento social que nós estamos passando. Isso apenas aflorou mais os sentimentos das pessoas, né? Porque talvez aqueles que estão tendo a oportunidade de ficar em casa o tempo todo, talvez nunca tenham conseguido, nunca tenha convivido consigo próprio por tanto tempo. Aí você fala assim, mas o que é isso? Como que eu nunca convivi? Né? Se vou falar no meu exemplo, 48 anos eu não convivi, não. Às vezes eu nunca tive que ficar tanto tempo parado, pensando, analisando a minha vida, analisando os passos futuros, as decisões que eu tenho que tomar. Às vezes são decisões que não mexem só com a minha vida ou com a minha família, mexem com a minha igreja inteira. Às vezes a gente tem que analisar tudo isso, o nosso contexto. São coisas que borbulham na nossa cabeça dia e noite, madrugada e o dia inteiro. Então nós temos que aprender a gerir as nossas emoções. Se nós não gerirmos as nossas emoções vão controlar a nossa vida. E pessoas que são controladas pelas emoções e não controlam as emoções não são pessoas bem-sucedidas na vida, podem reparar. Pessoas que são descontroladas emocionalmente. O que são pessoas descontroladas emocionalmente? São pessoas que as suas emoções controlam ela. São pessoas que falam assim, o que me dá na cabeça eu falo. Se eu não gostei de uma pessoa, eu olho para a cara dela e falo mesmo. Se me deu vontade de gritar no meio da rua, eu vou gritar. Se me deu vontade de chorar no meio da rua, eu vou chorar. Se me deu vontade de sair rindo, eu vou sair rindo. Pessoas que não sabem, estou dando exemplo aqui grosseiros, é claro. Pessoas que não sabem controlar as suas emoções. Pessoas que não controlam as suas emoções são controladas por ela. E pessoas que são controladas pelas emoções não são pessoas bem-sucedidas na vida, em nenhuma área da vida. Então, meu querido, minha querida, aprenda a controlar as suas emoções para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Aprenda a adaptar as suas emoções às circunstâncias que a vida está lhe oferecendo, as peças, podemos dizer assim, que a vida está lhe pregando. Aprenda a controlar isso. E para nós terminarmos, se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas espiritualmente, o que é uma pessoa bem-sucedida espiritualmente? Uma pessoa bem-sucedida espiritualmente não é aquela pessoa que ora e o milagre acontece. Não é aquela pessoa que ora por um enfermo e ele é curado. Não é aquela pessoa que ora e o emprego aparece. A pessoa bem-sucedida espiritualmente, é aquela pessoa que tem intimidade com Deus. É aquela pessoa que está sempre falando com Deus. É aquela pessoa que tem a capacidade de ouvir a voz de Deus falando claramente nos seus ouvidos espirituais, no seu coração. Isso é uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Uma pessoa bem-sucedida espiritualmente não é aquele que tem um diploma de teologia ou que já leu a Bíblia 10 vezes. Nós conhecemos tantas pessoas assim, que têm doutorado, pós-doutorado em teologia e não são pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Pessoa bem-sucedida espiritualmente é aquele que tem comunhão com Deus. Por que Jesus era uma pessoa que foi uma pessoa bem-sucedida espiritualmente? Vira e mexe, você vê nos textos bíblicos, nos evangelhos, Jesus tirando um momento para ir orar sozinho. Jesus deixando os discípulos dele e procurando um monte para orar.
Quando Jesus anda por sobre o mar, naquela tempestade, que ele vai de encontro a Pedro e os outros 11 discípulos, ele estava antes lá no alto, orando, buscando a Deus. Ele estava lá sozinho, ele mandou os discípulos dele, olha, atravesse, vão lá para o outro lado da margem do lago, depois eu encontro vocês. Eu preciso ter um momento a sós com o meu Deus. Então, se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas espiritualmente, nós temos que ter um momento de oração, seja ele qual for. Nós temos que ter um momento para nós meditarmos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Não somente ler por ler, não somente ler no momento de desespero ou de angústia, mas ler para querer aprender cada vez mais. Deixar a palavra de Deus penetrar dentro do nosso coração. Essa é a leitura válida da palavra de Deus. Então, queridos, o caminho do sucesso é adaptar-se a toda e qualquer situação que nós estamos passando na vida. Mas não é um adaptar-se à toa, é adaptar-se sabendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o momento de você dizer isso para você. Se você está passando por um momento de angústia, se você está passando por um momento de tribulação, de problema na vida, se você está passando uma dificuldade na sua vida, é momento de você falar: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos orar então e repetir essas palavras de Paulo na nossa vida. Isso se chama orar a palavra de Deus. Vamos falar isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós nos achegamos mais uma vez na Tua presença. Nesse momento, ó Deus, que nós tiramos para aprender um pouco mais de Ti, para termos um fortalecimento espiritual através da Tua palavra. Nós te pedimos que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos ensine a nos adaptarmos a toda e qualquer situação que estivermos passando. Deus, assim como o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, se adaptou tão plenamente a todas as situações que o Senhor passou, ensina-nos também. Pai, nós queremos dizer como Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, Senhor, nós podemos todas as coisas em Ti, porque o Senhor é conosco. O mesmo apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ousar contra as nossas vidas? Quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Porque é o Senhor que está, ó Deus, à nossa frente, é o Senhor que está à nossa retaguarda, é o Senhor que tem nos guardado e nos protegido. Pai, nós colocamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Te agradecemos pelo Teu cuidado até aqui. Pedimos a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã que está assistindo essa live, sobre cada família que é representada nessa noite, sobre aqueles que estarão vendo esse vídeo. Pai, no nome de Jesus, seja a Tua bênção sobre cada lar. Senhor, fortalece as mãos que estão cansadas, fortalece a vida daqueles irmãos e irmãs, Senhor, que estão, muitas vezes tenham falado até hoje: Pai, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais, eu estou sem força. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor possa fortalecer, possa renovar as forças dos Teus filhos e das Tuas filhas, para que amanhã, ou até mesmo hoje ainda, eles possam dizer com toda a fé e certeza no coração: eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E assim nós oramos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas, domingo nós teremos a nossa ceia mais uma vez virtual. Então quero convidar você para participar da nossa Santa Ceia no domingo, 8 horas da noite. Você prepare o seu pão, prepare o suco de uva. Se você não tiver o suco de uva, pode ser um cálice de água, qualquer pão, independente do pão que você vai estar usando. Prepare para nós cearmos juntos. O momento da ceia é um momento de fortalecimento espiritual. E se nós queremos trilhar o caminho do sucesso espiritual também, nós temos que participar da Santa Ceia. Quem está apto de participar da Santa Ceia? Todo mundo. Aqueles que, mas eu estou em pecado, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados, e aí você vai estar apto para participar da ceia. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua crença, se você quiser participar dessa ceia conosco, você é o nosso convidado. Domingo, na nossa live aqui, 8 horas da noite, prepare um pedaço de pão, um cálicezinho, um copo com suco de uva ou com água, e nós vamos estar participando dessa ceia do Senhor, e eu creio que será um momento de fortalecimento espiritual para nossas vidas. No mais, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você possa trilhar o caminho do sucesso sempre, lembrando que o caminho do sucesso não é fácil, mas vale a pena, porque nesse caminho o Senhor está contigo. O salmista, ele diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e assim Deus faz conosco. Deus, ele não nos aponta o caminho que nós devemos andar, mas ele anda nesse caminho junto conosco.
Às vezes nós nos desviamos, mas Ele continua no mesmo caminho, esperando a nossa volta para que Ele possa nos dar a mão e dizer, olha, eu estou nesse caminho contigo. Tem riacho para pular? Tem, nós vamos pular junto. Tem espinho para passar? Tem, nós vamos passar junto. Tem morro para subir e para descer? Tem, mas nós vamos passar junto, porque Ele é conosco. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter participado com a gente aí. Bebeto, Deus abençoe a sua vida. Andréia, Murielle, um grande abraço para vocês. Nós estamos com muita saudade de vocês. Alexandre, Deus abençoe a sua vida. Espero que todos nós possamos estar trilhando esse caminho do sucesso. E o final desse caminho é na glória de Deus. Que um dia todos nós nos encontraremos lá. E o que eu quero ouvir, e quero que você ouça também, é: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno, que foi preparado antes da fundação do mundo. Esse vai ser o nosso prêmio. Esse vai ser o nosso galardão. Esse vai ser o prêmio do sucesso que nós estamos trilhando aqui nessa terra. A nossa salvação. Deus abençoe a vida de vocês, Maurília, Fine, Deus abençoe. Uma boa semana para vocês, que seja uma semana de vitória. Saiba, você pode todas as coisas, porque Cristo está do teu lado.